A paz do Senhor Jesus, amém? Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje, o homem de Deus, Adalberto Machado, vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual, que está registrado no livro de Atos 8:26. Mas, meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, ajude o homem de Deus aqui neste canal. Você fazendo assim, você está ajuntando tesouro, na sua vida, Você fazendo assim, Deus vai estar te abençoando. Dando seu like, fazendo seu comentário, compartilhando esse vídeo. Porque você fazendo isso aí, você está ajudando a obra de Deus crescer. E você fazendo isso aí, você está ajudando a evangelizar também, Porque a Bíblia fala que nós não podemos ser somente ouvinte, mas ser também um praticante da palavra. O homem de Deus pregando aqui e você ajudando do outro lado, conforme a tua força, E tudo que você fizer aí em prós este projeto aqui, que o homem de Deus está fazendo aqui, tudo que você fizer aí para ajudar o homem de Deus, Deus também vai estar te abençoando grandemente a sua vida. Mas antes do homem de Deus entrar nesta mensagem, eu quero fazer uma oração em favor, da humanidade, Sabemos que a humanidade, que Deus cada vez mais venha converter, o coração, do povo, que o povo venha cada vez mais se achegar no Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, é neste momento que eu entro em oração na Tua presença, meu Pai, pedindo que o Senhor Jesus vai de encontro com o problema de cada um, meu Pai, problema insolúvel, que eles não podem resolver, meu Pai, porque o possível eles fazem, mas o impossível já é com o Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor Jesus age nas áreas impossíveis, repreendendo todo o mal, todo o poder das trevas, meu Pai. E o Senhor Jesus abençoando esta nação, em nome de Jesus. Meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, então vamos... Então eu vou estar trazendo uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus, que está registrado no Evangelho livro de Atos 8:26. Que diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, que está deserto. E levantando-se foi, eis que um homem da Etiópia, eunuco, mordomo de Candace, rainha da Etiópia, a qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para uma adoração, e regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E nós vemos, meus queridos e prezado irmão da palavra de Deus, que este homem aqui, ele andou mais ou menos uns 300 quilômetros indo da Etiópia até Jerusalém para ir a esta adoração, em Jerusalém. Então, todo ano tinha esta adoração, e ele foi a esta adoração em Jerusalém, mas ele não poderia entrar dentro do templo, porque a Bíblia fala no livro de Deuteronômio 23, primeiro, ali fala que todo aquele que era castrado, tirado algum membro vital do seu corpo, não entrava dentro do templo, para adorar o Senhor. Então ficava para o lado de fora. Esse homem aqui, ele, naquela época, era uma época que o povo judeu estava ali na lei de Moisés, Então, eles agiam desta forma, Mas nós sabemos que mesmo assim, aquele homem foi e ficou para o lado de fora, Então, eu olho nesse homem ali a vontade que ele tinha de servir a Deus, mesmo ficando para o lado de fora, E nós vemos que
ele comprou ali um papiro, né? Onde fala sobre o que quando o profeta Isaías, né, ele estava ali profetizando a vinda, né, de Jesus sobre a face da terra, que ele ia morrer, né? E então nós vemos que daqui a pouco nós vamos chegar lá aonde fala sobre isso aí, né? Então nós vemos que que aquele eunuco ali, ele estava lá em Jerusalém, né? Andou muito para chegar lá e para ele ficar pro lado de fora, né? E Deus viu no coração dele, né, o esforço dele, a vontade de adorar a Deus, né, de conhecer a palavra de Deus. Ele era um homem que ele não conhecia a palavra de Deus assim de uma forma, depois que ele se encontrou com Filipe, né? E nós vemos que Filipe nessa época ele estava em Samaria. E nós vemos que Deus, o anjo do Senhor, ele fala para Filipe, Filipe desce, aleluia, Jesus, ao caminho do sul de Jerusalém, que está deserto, né? Nós vemos que Filipe estava em Samaria, agora ele tinha que descer, né, por um caminho que estava deserto, né? Mas ali naquele deserto ia passar um eunuco. E nós vemos que para o deserto, ninguém quer ir para o deserto, ninguém quer ir para o deserto, mas no deserto é onde que Deus vai, né, até abençoar. No deserto você planta, não tem como nascer, né? Não tem como você colher, né? Mas Deus vai trabalhar no impossível no deserto. Você só vai fazer o possível, né? Agora o impossível Deus vai fazer o seu para você. Nós vemos que quando Filipe chega naquele deserto, Deus começa a direcionar Filipe, né? Filipe, meu Deus, eu estou aqui nesse deserto, algo Deus tem para mim aqui nesse deserto, né? E de repente vinha vindo, né, aquela carruagem, né, ali com aquele eunuco, né. E então nós vemos que a Bíblia fala aqui no 32 assim: e o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo, e o cordeiro diante do que os toquia, assim não abriu a sua boca. E na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e que contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. Aí ele estava lendo esta passagem aqui de um papiro que ele tinha comprado lá em Jerusalém, do lado de fora do templo. Então nós vemos que aquele eunuco ele vinha lendo, né, e de repente se encontrou-se, né, com Filipe. Filipe falou assim: você entende o que lê? Aí ele falou: como é que eu vou entender que não tem ninguém que me ensine? E nós vemos que ele se aproximando daquele carro ali, ele falou: sobe em cima do carro aí. E nós vemos que ali o Filipe começa a pregar a palavra de Deus para aquele homem, e aquele homem ele se converte ao cristianismo. E nós vemos que Filipe começou a pregar para ele que tinha que passar por uma água do batismo, né? Que tinha que nós vemos ali que no 38 fala assim: e parou para o carro e desceram ambos as águas, e tendo Filipe com eunuco o batizou, né? Que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. Nós vemos aquele homem ali, né? Filipe pregando, falou: olha, água aí, ó. Aí ele, alguma coisa te impede? Ele falou: não me impede. Nada me impede de eu ser batizado. E quando batizou, nós vemos que o Espírito de Deus, né, arrebatou Filipe, né? E a Bíblia fala aqui no 40: e Filipe se achou sem Azoto, indo, passando, anunciava o evangelho até chegar em Cesareia, né? Então nós vemos que Filipe ali, ele foi arrebatado, né? Ele foi transladado pelo Espírito de Deus
até chegar ali em Azoto, né? E nós vemos que o Filipe ele teve um arrebatamento de mais ou menos uns 30 quilômetros, né? E nós vemos que quando ele viu, ele já estava em Cesareia, pregando a palavra de Deus. Nós vemos que ele não descesse para o deserto, né? Ele ia deixar de pregar, né? Para aquele rapaz ali que estava com sede da palavra de Deus. Mas eu vejo aqui que quando nós queremos fazer as coisas, tudo muda. E nós vemos que tudo muda para melhor, né? Nós vemos que aquele eunuco, mesmo ele pro lado de fora do templo, né? Ele comprou ali um papiro aonde, né, que dizia ali sobre a profecia, né, do profeta Isaías que Jesus, né, e vinha na terra, ia morrer, né, pelos nossos pecados, e depois ele ressuscitou e depois ele subiu aos céus, né? Nós vemos que lá eles não deixaram eles entrar, mas aqui ele conheceu mesmo a palavra de Deus, porque Jesus veio morrer, né? Aleluia, Jesus. Ele veio morrer pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, e ali ele conheceu mesmo a genuína palavra de Deus, né? Tem coisas que fecha lá para Deus abrir aqui mesmo a fonte, né? Para que nós venhamos se encher daquilo que tanto nós, né, precisamos nas nossas vidas. E nós vemos que tudo muda, né? Nós vemos que quando Filipe ele batiza aquele homem, ele foi transladado, né? Tudo muda. Mas Deus sabe a hora certa de mudar as nossas vidas. E muitas das vezes tem coisa na nossa vida que é preciso mudar, né? Nós vemos que tudo muda, né? Tudo muda. A Bíblia fala que a ciência, ela multiplicará a ciência. E nós vemos que muitas coisas já mudou durante de muitos anos para cá, né? Nós vemos que de primeiro era só aqueles discos vinil, né? Daí, né, ficou muitos anos naqueles discos. Mas de repente mudou pro CD, né? Mas daí de repente ninguém dizia que o CD ia durar tão pouco tempo, né? Hoje em dia, aí, né, já tenho, plenário, cartão de memória, né? Sabemos que tudo, né, mudou, né? Coisinha pequenininha ali, o cartão de memória ali cabe, né? Centenas de algo que nem cabia naqueles discão vinil, né? Mudou, né? Nós vemos que de primeiro, né, as crianças, elas usavam aquelas calças plásticas, né? Que aquilo assava todas as crianças, que ficava muito tempo às vezes sem trocar, né? Mudou lá, tudo descartável, né? Tudo muda, uma benção, né? E Deus, ele quer mudar a nossa vida para melhor. Nós vemos que até a medicina, né, ela avançou, né? Nós vemos que tem até uma ultrassom morfológica, né? Ela já consegue detectar tudo o que a criança tem, né, dentro do ventre da mãe, ali, né? É uma benção, né? Para ver, né? De primeira, as mães ganhavam neném, não sabiam o que era menino, era menina, né? E agora não, agora já tem ultrassom, já tem, né, ultrassons avançadas para ver se tem algum problema de saúde, né? Para já ir tratando. Nós vemos que tudo mudou, né? E Deus, ele quer mudar a nossa vida. E para melhora, né? Todas as coisas, né, as tecnologias sempre estão mudando para melhora. Cada vez melhorando mais. E nós precisamos ver aonde que Deus quer que nós mude as nossas vidas. Deus, ele está trabalhando, ele está abrindo a nossa visão para nós mudar.
Né? Nós vemos que Ana era uma mulher que ela queria competir com Penina. Penina todo ano ganhava uma criança, né? E ela não, né? Ela ali, todo mundo sabe dessa história, né? Mas só que no dia que ela mesmo falou assim, Senhor, quando eu quero ir para Siló agora, quero fazer esse sacrifício, mas quando nascer essa criança eu quero dar para o Senhor, quero entregar para o Senhor. Nós vemos que dali nasceu Samuel, né? E ali, né? Ela cumpriu ali, né? Deus viu no coração dela que ela tinha mudado, né? E depois Deus deu mais 5 filhos para ela. Quer dizer, então nós vemos, meus queridos e prezados irmãos, nós vemos que Deus ele quer mudar a nossa vida, mas muitas das vezes, né? Nós estamos muitas das vezes no eu, né? No eu sou, muitas coisas às vezes que tem que ser eliminado das nossas vidas para que Deus possa fazer com que o impossível se torne possível. Mas isso aí vai mudar como? Mas eu não consigo mudar. Consegue, né? Nós vemos que esse eunuco aqui, ele foi em torno de uns 300 quilômetros e ele conseguiu achar, aleluia, a palavra que mudou a vida dele. E nós sabemos que Deus ele pode mudar toda a nossa história, né? Nós vemos que a oração, ela muda, né? Às vezes a pessoa tem, né, às vezes ele é muito bravo, às vezes ele precisa mudar para Deus abençoar, né? Nós vemos que a Bíblia fala que Deus ele não fará coisas alguma sem antes revelar seus servos e profeta primeiro, né? Mas ele tem revelado. Mas ele está trabalhando, né? Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas ele está te mudando, né? Muitas das vezes está passando por um deserto, por um processo, né? Por um estreito, te mudando, né? Para que ele possa te abençoar. E que nós venhamos ser flexível, nós venhamos ter visão, aonde que nós temos que mudar para que Deus possa trabalhar nas nossas vidas. E assim que nós venhamos alcançar as bênçãos e as vitórias da mão de Deus. Amém, meu querido?